O dom profético está exatamente nessa faixa aí, ó, que vai de 20 e tal até 30 e tantos, 40 e pouco. Por quê? Porque ele vai falar de uma coisa que ele não teria experiência para falar. Todo profeta na palavra de Deus que confundiu o eterno com o futuro entrou em depressão. Então é quase que recorrente, os profetas da Bíblia do Velho Testamento, eles tiveram um problema depressivo, emocional. Porque eles achavam que quando Deus estava revelando o eterno, Deus estava anunciando o futuro. E aí eles olhavam para o presente, e o presente não combinava com aquele futuro. E ficava parecendo que o futuro não ia acontecer porque o presente não apontava para aquilo. Aí gerava uma frustração. E é isso que acontece. Quem procura o profeta, pensando que o profeta vai revelar o futuro, vai entrar em depressão, porque muitas vezes o que ele vai ver não confere com aquilo que Deus quer revelar. Glória a Deus, amado. Então essa combinação de ansiedade e depressão, ela é quase que fatal, porque a ansiedade do futuro vai levar a uma futura depressão, porque eu posso me desapontar com o que eu estou vendo, porque as coisas que eu estou vendo não parecem com aquilo que Deus prometeu, e aí eu confundindo o futuro com o eterno, eu desanimo do eterno porque eu perdi e frustrei com o futuro. Quem está entendendo isso aqui? Então tem muita gente frustrada porque confundiu uma profecia com uma revelação de futuro com uma constatação do eterno. Isso é interessante na faixa etária. Por isso que um profeta só era profeta até os 50 anos. A partir de 50 anos ele era ancião. Isso está na Bíblia? Tá. Porque quando os doutores da lei, presta atenção no que eu vou te contar aqui, porque às vezes você nunca prestou atenção nisso. Quando os doutores da lei foram questionar Jesus, e eles disseram assim: você não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão, por acaso és profeta? Então, na cabeça do doutor da lei, só tinha um jeito do cara ver Abraão. Ou ele era um profeta, ou ele tinha mais de 50 anos. Por quê? Porque Abraão foi há 50 anos atrás? Não. É porque você pode ver Abraão por experiência. Suas experiências vão formando conclusões, aí você acaba chegando a uma conclusão pela sua experiência, que você poderia ter sido revelada antes se você tivesse tido uma revelação o quê? Profética. Então, ou você discerne por revelação profética, ou durante o seu tempo, experiência, se você for aprendendo, você pode ter isso por discernimento. Então, o dom profético, deixa Deus ministrar o nosso coração. O dom profético está exatamente nessa faixa aí, ó, que vai de 20 e tal até 30 e tantos, 40 e pouco. Por quê? Porque ele vai falar de uma coisa que ele não teria experiência para falar. Para que a igreja não fique refém das experiências dos anciãos. Aleluia, irmão. Mas que ela possa ter o vigor da revelação que é profética. Por isso que os velhos vão ter sonho. Porque para ter sonho você tem que dormir. Amém? Então, enquanto a gente descansa e dorme, a gente vai tendo sonho. E aí, o sonho é uma coisa que você vivencia, mas você não tem uma perspectiva. Você tem uma vivência. O sonho é como se você vivesse uma coisa fora da sua realidade, mas você está vivendo aquilo. No sonho você sua, você sofre, você vive tudo aquilo que não está muitas vezes na sua realidade, mas é tão intenso que você sonhou e viveu. Somos nós os mais velhos. Já o profeta, ele está
percebendo uma coisa que não condiz com a vivência atual dele, mas orienta a sua caminhada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Por isso que deixa Deus ministrar o nosso coração. Igreja aqui em Paulista. Por isso que a Bíblia diz que a religiosidade tem uma única intenção: matar quem? Os profetas. Por isso que Jesus, quando olhou para Jerusalém, falou assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Porque a religiosidade vai matando essa perspectiva de algo eterno que aponta uma direção, muitas vezes diferente daquilo que a gente controla e domina. Amém, irmãos? Por isso a palavra de Deus diz que nos últimos dias, muitos profetas, jovens, iriam pelo caminho de Balaão. O que é o caminho de Balaão? O Balaão foi um profeta que nunca mentiu. Ele nunca disse uma profecia errada. Mas ele simplesmente criou uma condição para patrocinar as profecias dele. Então tem muito jovem hoje que ele não está mentindo quando ele prega, quando ele lidera na igreja. Só que ele corrompeu sua vocação profética, porque agora ele não tem liberdade profética, porque ele vendeu sua profecia a um patrocínio. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí ele profetiza o que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que de fato Deus revelou. Concluindo essa questão da revelação profética, o Davi, quando foi falar para o povo sobre o templo, ele diz assim: Deus me deu a visão do templo, e eu tenho a responsabilidade de dedicar a construção do templo. Mas não sou eu que vou construir. Quem vai construir é meu filho, porque é uma obra grande e para Deus. E meu filho é jovem e inexperiente. Fala a verdade. Hoje em dia, via de regra, a gente entregaria alguma coisa grande, que não é para homens, e é para Deus, para alguém jovem e inexperiente? Está vendo? Porque não é por causa da capacidade e nem da competência. É por causa do compromisso. Então Deus estava entregando para um cara jovem e inexperiente a responsabilidade de alguma coisa que era grande para Deus e não é para homens. Porque se for uma coisa de acordo com a minha capacidade, então não é grande, porque é para homens, não é para Deus. Então uma coisa só vai ser de Deus se ela for além da capacidade. Por isso ela tem que ser entregue para um jovem inexperiente que só faz aquilo por profecia e não por competência. Então a igreja tem que guardar a sua revelação o quê? Profética, sendo um ambiente para que os nossos filhos continuem de forma livre e ousada, percebendo a direção de Deus, que vai muito além das nossas capacidades e competências. Por isso a palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, ela tem uma carga profética para a vida da igreja. Eu não vim aqui pregar uma novidade, eu não preparei um sermão para vir pregar aqui. Eu preparei meu coração para ouvir de Deus o que Ele quer compartilhar com a igreja aqui essa noite, para entregar algo que seja profético. Para que nesse aniversário eu esteja entregando para os irmãos algo que seja profético, que muito provavelmente é o que vocês já ouviram e que está na história de vocês. Então eu vim aqui hoje só para ser o amém do sim de vocês. Porque quando duas pessoas testificam da mesma verdade, a verdade se estabelece. Então eu vim aqui para ser uma testemunha a essa congregação e a esse ministério, para que toda a verdade proclamada por Deus a respeito de vocês em revelação profética tenha um testemunho para que ela se estabeleça, se consolide e que ela continue nessa direção. Amém? Aleluia. Não precisa ficar preocupado não, que não precisa ficar preocupado. Porque às vezes você fala assim, agora que vai abrir a Bíblia, se isso for a introdução, de que tamanho vai ser a mensagem? Fica tranquilo, tá bom? Até porque eu aprendi uma coisa muito séria no meu ministério.
Quando você está falando assim para um grupo grande de pessoas, e alguém começa a olhar demais no relógio, é porque está gostando tanto que está achando que o tempo está passando muito depressa. Mas se ele de tudo começar a mexer demais na cadeira, é porque está gostando mais ainda e está arrumando um jeito melhor de sentar para poder prestar mais atenção. Agora, se de tudo alguém levantar e sair, é porque esse gostou mais do que todo mundo e foi buscar a gente lá fora para ouvir também. Então, aqui, né, nós estamos tranquilos, ok? 1 Samuel 16 e 17. Eu não vou ler tudo. Eu só quero que você mantenha a Bíblia aberta nesse trecho, porque é uma história tão conhecida, nossa, é só para você, eu quero contar essa história, fazendo uma aplicação profética, aquilo que Deus testifica no meu coração, ser uma vocação desse ministério. Amém? Então eu quero, a partir dessa história de Davi, trazer um testemunho profético daquilo que, desde que a gente teve o primeiro contato, e principalmente nas horas que eu tenho passado aqui, o caminho que eu percorri desde o aeroporto até chegar aqui nesse lugar, eu venho em oração falando: Deus, ministra o nosso coração para aquilo que é o propósito do Senhor, o testemunho do Senhor, para que eu seja um fiel testemunho daquilo que é a vocação do Senhor. Então aqui, no capítulo 16, fala da unção de Davi para ser rei de Israel. E aí você lembra do cenário. O povo de Deus tinha um rei conforme o coração dos homens. Os homens pediram um rei para ser igual às outras nações. E Deus falou assim: ó, mas não está bom a gente ser do jeito que é? Nossa relação não está boa. Falou: não, nós queremos ter um rei igual às nações. Então Deus falou: então vou dar um rei igual à nação que todo mundo tem. O rei, de acordo com as nações que todas têm, eles tomam as coisas. Eles vão tomar os bens de vocês, então não reclama depois não. Porque ele vai ser forte, ele vai vencer suas guerras, mas ele também vai ser poderoso para controlar vocês. E isso foi criando uma situação muito ruim no meio do povo de Israel. Até o dia que eles começaram a enfrentar coisas e o Saul foi revelando que ele não era tudo aquilo que o povo imaginava. Mas o Saul foi ungido rei de Israel porque ele era um bom guerreiro, ele era forte, ele era poderoso. E ele ultrapassava a altura dos maiores homens de Israel, cerca de uns 25 centímetros ou mais. Ou seja, a Bíblia diz que o homem mais alto de Israel dava nos ombros de Saul. Então a cabeça de Saul sobressaía acima de todo mundo. Eu calculo então que o Saul devia ter lá 2,5 metros, uma coisa mais ou menos assim. Se a gente conhece bem lá o povo de Israel, você pega um cara lá de 1,80 m e poucos, que não é difícil, lá, e aí você coloca a cabeça acima, ele, mais de 2 metros, eu acho que ele tinha, ele era forte, guerreiro. E Deus falou: mas não é isso. Então Deus mandou ir lá na casa do Jessé. E quando Samuel foi na casa do Jessé, os filhos do Jessé, que eram maiores, mais fortes, estavam vestidos e paramentados para serem ungidos, porque o Samuel falou: ó, estou indo aí e vou ungir o novo rei de Israel. Amém? Todo mundo está acompanhando. Chegou lá, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, o próprio Samuel ia entrando nessa roubada, porque falou: bom, os filhos de Jessé estão aqui, eu tenho aqui agora que escolher um, ungir e está resolvido. Então você vê que o próprio profeta está corrompido pelo quê? Pela aparência. Ele está pensando mais em futuro do que em eterno. Então o profeta é para estar a revelação do que Deus já estabeleceu, e não a satisfação da expectativa do que nós gostaríamos que fosse. Vou repetir: o profético é para trazer a revelação do que Deus já estabeleceu, e não a satisfação da expectativa daquilo que a gente gostaria que fosse.
Então a igreja não é para satisfazer a expectativa do que eu gostaria que ela fosse. A igreja é para a gente ter ambiente espiritual para que a vontade de Deus se revele.